Eu acredito que tem 3 níveis de profundidade de leitura de mercado para trading, tá? E elas não necessariamente têm a ver com a técnica. Muita gente acha que pode ser, o nível 1 é análise técnica, fluxo de ordens aprofunda um pouco mais, e não necessariamente. A gente vai ver isso no vídeo. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, faz tempo que eu não falo, né, alguma coisa de investimentos, mas de vez em quando eu posto lá, tá? E esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? Porque eu gravei esse vídeo com um tema meio esquisito aqui, né? 3 níveis de profundidade de leitura de mercado. Tá? Ele é um daqueles conteúdos que eu reluto, né? Às vezes impor. Será que ele vai ser útil para quem está no começo? Será que ele vai ser útil para quem já está ali, né, vai no meio, mas está ainda penando e por aí vai? E fazendo essa conta, né, de pondo na balança, o título não é tão convidativo, vai ser clickbait, não vai, tal. Mas é o seguinte, é o que eu acredito que vai realmente, de fato, ajudar a organizar as ideias. Por quê? Porque eu recebo, na verdade, com uma frequência, uma pergunta é, André, como é que eu busco mais conhecimento? Que tipo de coisa, de matéria ou de material eu estudo mais, livro e por aí vai, tal. E assim, tem uma confusão nessa busca por conhecimento, porque às vezes você pode passar anos com o conhecimento de lado, e lendo, mas em termos de profundidade, na minha concepção, isso não é uma verdade absoluta, esses 3 níveis que eu vou citar aqui, mas andando completamente de lado. Não significa que você não vai ganhar dinheiro, mas o teu grau de compreensão do mercado vai estar de lado. Tá? E é isso que eu vou discutir aqui. Como é que aprofunda? E se você precisa, de fato, aprofundar ou não? Não é uma questão de obrigação aqui. Vamos lá. O que eu acredito que seja o primeiro nível? Né? Eu não tenho nome para isso, uma coisa que está na minha cabeça, eu não li em lugar nenhum, uma organização mental que eu fiz para mim, que funciona para mim, pelo menos. Eu adoraria que alguém tivesse me exposto ou dessa forma ou algo parecido. Também ajudaria eu reorganizar minhas caixas, né, mentais ao longo do meu aprendizado. Mas a primeira eu chamaria de você operar puramente por setup, né, em que você, acho que o grande qualificador dessa etapa é que você não está preocupado com o que as outras pessoas estão agindo no mercado. Isso não faz parte, não é que você não se preocupa, mas isso não faz parte do input do seu trading. Tá? O input do seu trading pode ser desde geralmente é preço e volume, tá? Os inputs principais de quem está no nível 1, que opera por setup, mas não necessariamente o cara é um grafista, ou analista técnico puro, que usa indicadores, ou o cara que vai para price action, que já é um nível além, né? Ou um cara que vai para fluxo de ordens, por exemplo. Não necessariamente. Assim, os 3, tanto o analista técnico puro, quanto um grafista, de price action, ou qualquer variação desse tema, quanto um cara que está lendo fluxo de ordens, ele pode estar no nível de setup. Tá? Sim, pode. Não significa que você ir para fluxo de ordem você vai ter um ganho de profundidade necessariamente. Não necessariamente. Porque você pode estar ali replicando setups prontos, como exaustão, parada e qualquer aqueles outros nomes que a gente inventou quando eu estava na outra encarnação. Né? Alguns deles, obviamente, já existiam, outros foram criados. Inversão de fluxo e por aí vai. Porque você está olhando no nível de setup. Tá? Então não significa só que a variável desse cara é preço e volume, tá? Mas sim que eu acredito que o grande qualificador de quem está nesse grupo é que você não está levando em conta no teu processo decisório como é que outras pessoas, como é que o mercado está reagindo, né? E como é que o mercado está se posicionando e por aí vai. É basicamente você, no teu mundo, na tua perspectiva individual, replicando alguma coisa pronta e tentando tirar dinheiro do mercado. Tá? Então não significa que não funcione, tá? E dessa forma eu não gosto disso por 2 motivos. Primeiro que é um play de sucesso temporário. Tá? Muitas vezes você pega um setup muito bem, né, às vezes muito simples, mas muito bem enquadrado para um tipo de situação conjuntural de um ativo, e você vai lá e aquele cara, você põe um cara que não sabe nada de mercado para replicar aquilo, ou manualmente, ou coloca aquilo num robô, tá? E o cara vai ganhar mais dinheiro do que você, que está ali há 10 anos ralando e tentando abaixar a profundidade, que nem eu estou dizendo aqui, por aí vai. Ele pode pegar uma sequência em que o setup dele captura melhor o mercado e o cara não entende nem porque que ele ganha, porque que ele perde, mas ele está ganhando muito mais dinheiro que você. Pode acontecer. Mas fatalmente esse cara vai bater no muro acelerado, a 100 por hora. Cara, vai. A técnica dele vai. E aí o que acontece? O mundo desaba porque fala, puta, por onde eu começo? Primeiro, por que eu estou perdendo? Por onde eu recomeço? O que eu preciso mudar? Mudo o meu sistema ou aprendo um setup novo? Cara, e aí fica no ciclo vicioso que, cara, geralmente é muito difícil sair disso sozinho, tá? Esse é mais ou menos, na minha opinião, o nível 1 de profundidade, tá?
Nível 2 de profundidade. O nível 2 de profundidade, ele basicamente é aquele cara que se questiona, ele começa a levar em conta, não só porque ele sabe, mas porque ele leva em conta no modus operandi dele, tá? Basicamente, esse tipo de pergunta que está na cabeça do cara. Quem são os players que estão junto ali comigo? Quem que participa desse negócio? Porque não estou falando de investimento aqui, eu estou falando de trade, independente se é no intraday ou se ele vai extrapolar o dia. Trading, que é tirar dinheiro do mercado, né, de forma especulativa. Quem mais faz isso? Quem mais põe ordem? Não só quem mais faz trading. Eu tô com quem nesse negócio aqui? Tá bom, tô com esses caras aqui, são esses grandes grupos aqui, tá? que estão ali, não as pessoas, mas os grandes grupos. Tá? Como é que cada um desses grandes grupos de pessoas opera? O que eles fazem? Putz, aí vai aparecer que um arbitrador, um faz hedge, um especulador puro, né? E por aí vai. Começa a aparecer esse tipo de coisa. Tá bom, o que esses caras olham para operar? Tá? Aí vai aparecer, putz, tem cara que olha análise de cenário, que são os grandes institucionais, tem cara que não olha nada, tem cara que é tipo, simplesmente uma alocação passiva, e esse cara executa um caminhão de ordens na compra ou na venda, né? O investidor global de emerging markets. Pô, ele vai comprar ou vender Brasil, né? Conforme o Brasil tem peso numa cesta de emerging markets lá fora. Então, assim, às vezes é um call que o cara precisa alocar lá fora e ele vai alocar, né, passivamente no mercado emergente, e o Brasil entra ali com 7%, que é o que o Brasil tem de peso em termos de ações no índice de mercado emergente. Então, às vezes o cara não está olhando nem muita coisa ali para poder fazer essa decisão de alocar ou desalocar em emergente lá fora. Um investidor, né, global, de fundo passivo grande lá fora e por aí vai, que tem uns belos quase tri para investir, tá? Um tri e pouco, tá, se não me engano. E aí você vai começar, o que esses caras olham? Tá? E aí, qual que é o impacto das ordens? Como é que esse cara executa? Esse cara executa na mão? Esse cara executa por robô? Como é que ele executa? Quando você entra para esse nível de profundidade, que basicamente é o resumo do que a microestrutura, que o entendimento de microestrutura de mercado te permite, você entra num novo mundo que não é excludente do primeiro mundo. Tá? Você pode ainda usar setups, mas te abre uma série de enxergar novas oportunidades. Vamos dizer, esse acho que é o grande benefício, né? Claramente é enxergar novas oportunidades e obviamente que eu acredito que com risco-retorno muito melhor, tá? E com um timing muito melhor, a hora que a estratégia anda, geralmente tende a ser muito melhor quando você trabalha nesse nível com essas dúvidas de nível microestrutural. A grande diferença aqui é que você começa a levar em conta, basicamente o teu operacional ele é baseado nos outros. Ele não é baseado no que você acredita. Ele não está na perspectiva individual. Eu sei que pode parecer uma loucura, mas vamos voltar aqui. Para mim, o extremo da perspectiva individual é um cara que opera, por exemplo, traçando Fibonacci e ele pode escolher, não estou dizendo, né, criticando, eu não faço isso, assim, é uma forma de crítica, mas assim, ok, tem gente que faz, ok, tal, mas para mim é o extremo da perspectiva individual. Então, porque o cara tá lá, ele pode escolher o tempo gráfico que ele põe, então se é 1, se é 3, se é 5, se é 10, se é 15, se é 60, então uma série de coisas, não tem uma regra, tem direito de dizer, isso é o certo, isso é o errado. Então o cara tá fazendo uma análise dele. E ele pode escolher isso, colocar isso num gráfico de Kendall, num gráfico de Renko, num gráfico de P, com umas calibragens distintas, ou seja, o que eu quero chegar aqui, a chance do cara tá olhando uma coisa só dele, que só ele viu, ou seja, é muito grande. Né? Ele tá no mundo dele, no individualismo dele. Não significa que não vai ganhar dinheiro pontualmente. Pontualmente ele pode até ganhar dinheiro. Ao longo do tempo ele vai bater no muro e em algum momento ele vai ter que, como é que a partir de que ponto eu volto? Onde eu estou errando? O que é o certo agora? E aí o cara, às vezes não sai. Se ele não vai para essa pergunta do nível 2, ele raramente sai, né, desse círculo. Por quê? Porque ele vai buscar calibrar melhor o Fibonacci, calibrar melhor o Fibonacci, calibrar melhor o Fibonacci. E talvez não seja essa a resposta. Eu tenho muito claro, não é essa a resposta. Não é a melhor calibragem no Fibonacci que vai te dar. Por quê? Nem era para falar isso nesse vídeo, mas por quê? Pode te deixar com dúvida aqui. Porque para você ganhar dinheiro com o mercado, você precisa, em teoria, enxergar alguma coisa, vamos usar com Fibonacci, você precisa enxergar alguma coisa antes de todo mundo para você comprar ou vender naquele preço. Tá? E no limite, você quer que o mercado ande pouco contra a tua posição. Você comprou, você quer que ele caia pouco antes dele subir. Você vendeu, você quer que ele suba pouco antes dele cair, dele desenvolver a teu favor. No limite, você quer que pro resto da tua vida você tenha um sinal para comprar, pro Fibonacci, ele venha pouco contra você, e a partir disso,
o preço suba. O que é o preço subir? Bom, o mercado inteiro consumir liquidez da contraparte da venda, tomar todo aquele no índice, 1000 lotes em cada nível de preço, sei lá quantos milhões de reais dá para cada nível de preço, para cada 5 pontos, para fazer o mercado andar a teu favor. Qual que é a chance dessa sistemática de só você enxergar antes de todo mundo aquele sinal, o mercado vir pouco contra você, aí depois que você enxergou aquilo, fala, nossa, olha, era 38 de retração Fibonacci, hein? Vamos comprar. Ou seja, não é por aí. Não é por aí, você não está alinhado com o bumbo que o mercado está batendo. Não significa que pontualmente não vai dar certo. Mas não é assim que a banda toca. O mercado não sobe ou cai por causa disso. Tá? E aí quando você está buscando, cara, melhorar o teu FIBO, e aí travar com outros filtros e volume, cara, você está andando de lado ainda no nível 1 e por aí vai. Tá? E o segundo benefício, então, de você ir para o nível 2, voltando para o meu grande parênteses aqui, o primeiro é aumentar o número de oportunidades, um timing bom, em que, que você está alinhado, que basicamente você está montando uma estratégia em cima da fraqueza ou da ineficiência que os demais players geram na hora que ele executa. Não significa que você está seguindo o grande player, tá? Que é uma crítica que todo mundo está falando, análise de fluxo, você tem que seguir grande player, é uma furada. Cara, nada a ver. Muitas vezes você não segue, muitas vezes você faz o contrário, porque o cara abriu um vácuo de liquidez, o HFT fecha, você quer pegar isso junto com o HFT. Né? E, N outras possibilidades que não é seguir o algoritmo low frequency que um grande institucional usa, né, para executar a ordem. Tá? Então não é seguir grande banco, não necessariamente. Tá? Assim, pelo menos a menor parte das vezes é isso. E o segundo grande benefício de vir para esse segundo nível é o emocional. Porque você começa a tua frustração, aquela frustração inicial, que eu lembro ainda dela, apesar de faz muitos anos, mas eu lembro, caramba, por que o mercado está andando? Tem dia que ele anda 0,5%, sei lá, ação, sei lá o quê. Pô, hoje andou 3%. Pô, como? O que aconteceu? Quem? Por quê? Quando você vai para o nível 2, não significa que você consegue antecipar essas coisas. Mas você entende o jogo, você entende, fala, puta, olha aqui, ó, você consegue contar a história. Aliás, vou largar um vídeo de novo aqui de como é que conta a história do dia, tá? Esse nível 2 aqui, basicamente, é aquele cara que consegue ler o mercado de forma objetiva, ou seja, ele não tá com uma perspectiva dele, de traçar o FIBO dele nos 5 minutos e no 10, e só ele tá ali porque ele descobriu que no 5 é muito bom e ninguém mais no mundo sabe. Ou ele descobriu que no Renko é muito bom, e aí, putz, no Renko tá muito bom ali, daquele jeito, só ele viu aquilo. Qual que é a chance dele ver, ter o sinal e o mercado inteiro comprar depois dele? Ele vê, ter o sinal e o mercado inteiro vender depois dele. É muito baixa, ela é muito pontual, é sucesso temporário. Isso não te dá um edge, uma vantagem de longo prazo. Agora, você lê mercado, te dá uma vantagem. Opa, peraí, eu tô lendo o que está acontecendo. Putz, hoje teve algoritmo executor no índice? Sim, não. Eu tô contando a história. Eu tô vendo duas pessoas distintas que sabem ler mercado, no fim do dia, se elas se encontrarem, elas vão contar a história de forma muito parecida. Por quê? Porque é o que aconteceu. Um cara ligou um algoritmo, né? Isso só é possível no Brasil porque você tem a tela aberta, tá? Nessa forma. Tá? Pô, um cara ligou um algoritmo lá pelo JP Morgan, uma taxa de participação de tanto, né? Parecia que era o mesmo cliente por trás, tais fatores, ele ligou às 10 horas. É inquestionável, não é? E não tem individualismo nisso, não tem achômetro. Ele ligou, tá lá, é objetivo. Tá? Então, o cara que consegue contar a história do dia, o cara que se questiona de quem são os participantes, como é que eles operam, como é que eles executam a ordem, por aí vai. Esse é o segundo nível. Tá? Que, de novo, não é excludente o primeiro e tal. Depois eu falo sobre o robô também, onde que se encaixa aí. Não tem nada a ver, o robô não seria um nível de profundidade. Vamos falar do terceiro nível. Cara, o terceiro nível, ele é bizarro de difícil. Mas é o que todo mundo critica, grandes e bons gestores, por mais que às vezes underperformam o mercado e por aí vai, né? É o jogo que esses caras jogam. Grandes fundos de investimento, tesoureiros de banco, traders dentro de banco, jogam esse tipo de jogo que eu vou dizer aqui agora na maior parte das vezes. Por que na maior parte? Porque eles não são excludentes, não significa que você joga no jogo sempre de, ou agora de setup, ou agora de, né, num nível mais profundo, de maneira, ler o mercado de maneira mais objetiva, em que as tuas oportunidades são feitas em cima de terceiros. Às vezes tem um mix de tudo isso daí. Mas o cara sabe navegar no nível 3. Esse aqui é o ponto. O cara sabe navegar no nível 3. Eu vou largar outros vídeos aqui embaixo, que é uma complementação de por que você não vai operar como um institucional, tá? Tanto para o dólar, quanto para o índice, quanto para o DI em ações. São 4 vídeos que eu vou largar aqui também, que vão completar o que eu vou dizer agora. Mas vamos lá, o que é o terceiro nível de profundidade? É aquele em que você ouve o que o mercado está dizendo. Cara, isso é bem
vamos dizer, difícil de dizer para um cara que, pô, tem 1, 2, 3 anos de mercado, ou que até tem 10 anos de mercado, mas não entende de finanças. Tá? Eu vou tentar fazer uma analogia, e depois eu vou, fora do mercado, eu vou trazer de novo para o mercado. Digamos que você vai comprar uma padaria ou um estacionamento, de novo, eu faço esse exemplo, porque é o exemplo mais fácil de entender. Tá? Geralmente se negocia esse tipo de comércio a X vezes, a quantidade de vezes o lucro líquido ou faturamento mensal que esse negócio dá. Tá? Estacionamento, vamos dizer que o mercado trabalha ali com algo em torno entre 30, 40 vezes o lucro líquido mensal. Para facilitar as contas, tá? Entre 30 e 40 vezes é o que o mercado pratica naquele estado, com aquelas condições de contrato, e por aí vai, para você tentar fazer coisas comparáveis, tá? E aí, digamos que um estacionamento te dá 10 mil de lucro, tá? Você está ali ou vendendo ou comprando, não importa. E, pô, então, em teoria, o justo desse estacionamento, você como vendedor vai querer falar que ele vale o teto da banda, que pô, é 40 vezes o lucro líquido. 40 vezes 10 mil vai dar 400 mil reais o teu preço para vender aquele ponto. O cara que vai comprar, ele vai falar, putz, o mercado trabalha entre 30 e 40, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, como é que é teu contrato com o dono do terreno? Será que ele é longo? Pô, como é que tá a taxa de juros, cara? Porque, pô, eu vou te dar esse dinheiro, mas eu podia aplicar, então, pô, será que eu vou pagar 40 vezes? Ou vamos no 35 vezes o lucro líquido? Bom, assim, resumindo, você tem essa briga, né? Você tem uma fórmula de precificar, né, esse tipo de negócio, que é mais tangível para qualquer pessoa. Não tem dificuldade de alguém entender X vezes o lucro líquido. E aí você fala, putz, tal padaria, né, tal estacionamento aí do lado saiu a 500 mil, gerava 10, né? Pô, ela saiu a 50 vezes o lucro líquido. Por quê? Você tem uma noção do que é justo, do que não é para o teu negócio. Você só, pega o teu negócio, vê quanto ele dá de lucro líquido, uma média mensal, e faz por um multiplicador, que é o que o mercado trabalha. Eu vou inverter essa lógica. Pensa que você vai avaliar. Você quer comprar uma padaria ou um estacionamento, e você vai avaliar. O cara vira e fala assim, minha padaria dá 10 mil de lucro, posso te provar, né? Tá na média, e eu tô pedindo nela, né? Eu tô pedindo nela 500. Nesse caso, né? O que o mercado está dizendo é o seguinte: 500 nesse caso seria igual à ação. Está negociando a um preço de 10. Esse é o preço de tela. Digamos que o preço que o cara tá lá é o preço que, ele é o preço ofertado, né? É o mesmo preço que está na tela na ação. O que esse preço de 500 está me dizendo? Se você inverte essa lógica, você fala, se esse cara dá lucro de 10 e esse cara não vai crescer lucro, essa padaria ou estacionamento não vai ter crescimento de lucro, ela dá 10 mesmo, esse cara está me vendendo a 50 vezes. O múltiplo que ele está pedindo é 50 vezes. Eu vou olhar para o lado, né, para os negócios do lado. Esse bairro, essa cidade, esse tipo de contrato dele vale 50 vezes ou vale 40 vezes? Eu primeiro extraio uma informação do que o mercado está me dizendo, ou seja, do que o preço que ele está pedindo me diz. O preço que ele está pedindo, que é 500 mil, me diz o quê? Dado que eu tenho o conhecimento de que o lucro líquido ele é 10, por quê? Porque ele abriu para mim esse lucro líquido, eu olhei, né, fiz do diligence, olhei para trás e tal, né? O que eu tenho é, um múltiplo de 50 vezes. Eu estou pagando 50 vezes. A pergunta que eu vou fazer para mim é, vale 50 vezes? Ou vale 40? Ou vale 30? Eu tenho uma variável, uma incógnita, que ela eu vou comparar. Eu não estou comparando o preço. Eu não estou comparando o que está na tela. Não é os 500. Eu tô validando se o múltiplo que está implícito no preço daquela compra, 50 vezes, está compatível com o que eu acho justo por aí, tem N formas de fazer isso. André, vem para o mercado. Cara, mais fácil de todos, não que o mercado é fácil, mas mais fácil de explicar seria o DI, mercado de taxa de juros. Cara. Uma das oportunidades. O que a curva de juros está me dizendo que vai ser a taxa terminal de corte do Banco Central, porque agora a gente está num ciclo, estou gravando aqui em abril de 2024, a gente está no meio de um ciclo de queda, né? E o mercado tem uma das operações que ele pode fazer, que é, aonde vai parar essa taxa? Vai parar no 9, no 9,75, no 10, no 9,25, e o mercado te diz, está na tela lá, qual que é a taxa terminal. E aí o mercado, a taxa terminal que o mercado está me dizendo aqui, pelas cotações nos DIs, é 10. O economista, e o pessoal dentro da equipe, geralmente é um economista, né, ela fala, cara, para esse nível de inflação, para esse nível de atividade,
né? E para esse diferencial de taxa de juros aqui com lá fora e tal, e algumas coisas estão indo, cara, a Selic não vai parar 10, ela vai parar 9. O mercado está me dizendo hoje que o preço de tela tem Selic terminal a 10. Cara, entendeu? O cara vai ter que ter um pré-julgamento de qual é a Selic terminal dele. Ele não está operando, ele não está olhando, ele não está tomando informação com base naqueles 12, 11,80 que está na tela, na taxa de juros. Ele está olhando lá na frente a taxa terminal e ele está confrontando com o modelo dele completamente fora do mercado financeiro, não está no book, não está em lugar nenhum, e ele vai falar, não, minha taxa terminal aqui é 9, eu acho que o BC está errado, ele tem que discordar. Vamos lá. Ele tem que entender o que está no preço do mercado, o que está implícito no preço, não é o que está no preço. O preço é aqueles 11,80 do DI. Mas o que aquele preço me diz sobre taxa terminal? Me diz que vai acabar a 10. Não, acho que vai acabar a 9, cara. Aí ele vai lá e faz uma operação seco num contrato, numa inclinação entre dois contratos e por aí vai. Tá? Vamos lá. Um exemplo em ações, por exemplo. Tá? Ações têm N fórmulas de precificar, desconto de caixa, modelo de Gordon e por aí vai. Mas basicamente você está olhando ali crescimento de lucro. Tá? Você está olhando crescimento de lucro, taxa de desconto e prêmio de risco. Quando você põe a conta no reverso, você fala, aqueles 10 reais que aquela ação tá, se aquilo for verdade, dado que o mercado estima, né, você tem duas variáveis ali grandes em ações que você pode questionar. Tá? Você pode falar, olha, ela tá a 10. O que 10 de tela tá me dizendo? O que o mercado me diz quando ele põe 10 como o preço daquele momento? O mercado me diz que para esse juros futuro e para um prêmio de risco que eu acredito que me pague para estar nesse negócio, aquela ação para estar 10, ela está crescendo 30% ao ano de lucro. Um modelinho simples me gospe isso. Aí o que você faz com esse 30%? Você vai e compara, cara, com pares até internacionais, com outros cases, ou né, sei lá. Você fala, putz, cara, crescer a 30 de forma perpétua por 10 anos, cara, crescer lucro. Você acha que essa empresa ela vai crescer lucro 30% ao ano, 30 sobre 30 sobre 30 durante 10 anos, cara? Será que ela aguenta? Qual que é a base de cliente dela hoje? Se ela crescer 30 ao ano, será que ela não extrapola o total addressable market dela, né, o mercado total endereçável? Será que tem cliente para tudo isso? Às vezes não. Às vezes você fala que a taxa de crescimento dela de equilíbrio é 20. E ela está pagando, o mercado está te falando que para 10 reais que é o preço de tela está certo, dado o nível de taxa de juros, dado o prêmio de risco que você escolheu como um neutro, ela vai crescer 30 ao ano para ser verdade. Ela precisa crescer 30 ao ano de lucro para 10 ser justo. Você fala, não, acho que vai crescer 20, cara, 10 não vai crescer. Como você faz isso? Cara, para cada ação tem tem uma... Eu gosto muito de usar histórico, tá? E comparáveis, tá? Você fala, não, cara, 30 parece que, tá num teto de uma banda que historicamente isso aqui não se sustenta. E você fala, 10 não é verdade. Isso é verdade, pararia no 8. Porque aí o que o 8 te diz? Aí você põe no modelo A8, ele fala 8, com esse nível de desconto, com esse prêmio de risco, ela cresce 20 ao ano, cara. 20 ao ano é a média histórica, é mais factível e por aí vai. O terceiro nível é um terceiro que primeiro você entende o que o mercado te diz com aquele preço. Então você para de olhar o preço, não é? Os 124 mil do índice, ou os 10 reais da ação, ou tanto no dólar, ou 11,80 no DI. Para aquilo ser verdade, qual é a principal premissa da modelagem que modela aquele ativo? O que aquela principal premissa está me dizendo? E a tua grande pergunta ela é realista ou ela não é? É um jogo bem difícil de jogar. Eu, para te falar a verdade, joguei esse jogo poucas vezes no meu histórico, poucas vezes, e é um jogo que eu estou tentando aos poucos ir entrando neles. Por isso, algumas anotações aqui. Ele não é necessariamente melhor que os anteriores, mas é assim que existe esse jogo. Tá? Existem jogos mais fáceis e mais difíceis no terceiro nível. Tem coisas que é mais fácil você avaliar essa premissa, né, e fazer essa conta reversa, e tem, cara, mercados que é muito mais difícil, tá, de fazer essa conta reversa e por aí vai. Tá? O índice não é tão complexo de fazer essa conta reversa, é por isso que eu tenho feito, meu preço justo é baseado completamente nisso, em discordar do mercado em alguns momentos extremos, baseado em nada de análise futura, só baseado no histórico da discordância. E, assim, é um jogo complexo de se jogar. Eu não aconselho as pessoas a entrarem direto nesse jogo. Se eu pudesse aconselhar alguém, eu aconselharia entrar no nível 2.
aprendendo microestrutura de mercado, direto. Porque o mais natural é a pessoa vir e ir para o nível 1, cara. Aprender setup, por quê? Porque é confortável, a pessoa tem uma série de ofertas iludindo a pessoa de que, putz, vem aqui, vem no meu copy, trade, não sei o que é um nível 0 ainda, né? Que é o nível antes do setup, que é, putz, eu não faço nada, vem aqui e copia o que eu faço. Entendeu? Putz, é isso. É o caminho natural de atração das pessoas. Eu acho que se fosse aconselhar alguém a entrar direto entendendo a microestrutura no nível 2. Tá? No nível 3, eu não vou dizer que tem gente que não entra direto. Tem. As pessoas que entram em tesouraria, em asset, geralmente estagiários muito novos, que são formados, fazem finanças, entendem de finanças, aquelas matérias chatas, que todo mundo acha que é chato, que é teoria que não serve para nada, esse cara entra no nível 3. Não porque ele saiba fazer premissa, mas ele sabe fazer a conta. Ele sabe fazer as contas. Ele entra no lugar, vê 2, 3, 4 reuniões de caixa, o cara fala, putz, tem aquela fórmula lá que eu aprendi, né, de Gordon, não sei o que, putz, como é que eu faço? Mesmo linkar na Bloomberg ali, putz, gosto do que o cara quer. O cara sabe o que ele está falando. Esse cara já entra nesse nível. Não significa que ele vai ganhar dinheiro logo de cara, que ele senta lá, tem uma série de outros fatores. Mas o cara sabe jogar nesse nível. Ele pode errar nas premissas, ele pode errar num monte de coisa, mas a fórmula ele não erra. E o que o mercado está dizendo, ele não erra. Tá? Ele sabe o que o mercado está dizendo. Ele pode errar na avaliação. O mercado pode estar certo e o que ele acha que está errado em relação ao que o mercado está dizendo, ele pode errar nisso. Tá? E eu não estou dizendo aqui para você jogar esse jogo. Tá? Eu estou dizendo aqui para você organizar as suas ideias. Por quê? Porque muitas vezes você pode estar ali no nível 1 do setup e cada vez pingando mais. Não, agora eu estou no FIBO. Não, agora eu vou aprender Price Action. Não, agora eu vou aprender Price Action melhorado. Não, agora eu vou aprender fluxo de ordens. Mas eu vou fazer setup. Agora eu vou unir a inversão de fluxo junto aqui com o meu Fibonacci, junto com não sei o quê. Cara, você está andando no nível 1, você não está mudando. Você não está mudando o teu grau de profundidade. Porque você ainda está no teu mundo, na tua perspectiva. Você não leva em conta, no teu fator decisório, como é que as outras pessoas reagem aos eventos. E para o nível 2, né, acho que todo mundo tem que ir, e não necessariamente é tape reading. Tá? Mas aprender microestrutura de mercado não é tape reading. A microestrutura de mercado é um conhecimento de mercado. Como é que você vai extrair essa oportunidade? Uma das formas é você ter alguns setups de fluxo de ordens. Mas conhecer microestrutura de mercado não é necessariamente fluxo de ordens ou tape reading ou qualquer nome que você quer dar. É microestrutura de mercado. Você está entendendo em profundidade como é que o mercado funciona. Tá? E vamos lá, eu falei que ia falar de robô, né? Qual que é a profundidade? E quantia, né? Operação automática, quantitativo, estatística. Qual nível é? Você pode rodar tudo isso que você está falando, ou quant, ou estatística, em qualquer um dos níveis. Se você for fazer um robô de média móvel e mandar otimizar a média móvel, você está rodando no nível 1. Tá? Se for fazer um robô, um HFT, você provavelmente está rodando no nível 2 para poder capturar arbitragem, para vácuo de liquidez, aqueles operacionais do varejo contra a pessoa física, uma série de outros, para dar front running, uma série de outras. E se você fizer um negócio também, né, um quant meio low frequency, né, que alguns fundos quant brasileiros usam, você está operando no nível 3, que é um quant que discorda, ele tem todo o histórico, né, de crescimento, de prêmio de risco e por aí vai, e ele vê o que o mercado está dizendo, automático, né, o que o mercado está dizendo em termos de crescimento, de prêmio de risco, de não sei o que, e fala, não, no meu histórico, cara, isso aqui não bate, cara. Eu vou lá e vou vender isso aqui, eu vou comprar. Você pode rodar o quant, o estatístico, essa abordagem, em qualquer um dos níveis de profundidade. Isso que é legal aqui. Porque cada nível de profundidade não é uma técnica. Cada nível de profundidade, né, o que define é o quanto você conhece da estrutura do mercado, cara. É o quanto você conhece. E aí onde você vai parar, se você vai parar no nível 2 ou no nível 3, eu não aconselho parar no nível 1, tá? Apesar de que é possível, mas eu não aconselho. Se você vai parar no nível 2 ou nível 3, depende do quanto você conhece, tá? E do teu acesso à informação. Não adianta nada você ir para o nível 3 e não ter onde capturar o dado certo. A Nelogica não vai, a Nelogica, a Trade, não vai te dar o dado que você precisa, né, para você jogar esse jogo. Não vai. Não é preço. Preço é um componente. Você precisa de outras coisas para ir para esse jogo. Então é do seu acesso à informação e de quanto você gosta de mercado. Porque você precisa estudar para poder ir para o terceiro nível. Chato, é finanças, fórmula, tudo que todo mundo fala, isso aqui não serve para nada, o legal é prática, o legal é lá ficar vendo tela, replay de mercado e por aí vai. Óbvio que é importante, tem o seu papel, só que sem base, você está andando de lado, em termos de conhecimento.
Tá? Eu espero que, né, tenha ajudado. Tem uns conteúdos que eu deixei aqui embaixo para aprofundar alguns itens aqui. Tá? E também tem o curso gratuito de microestrutura que eu fiz em parceria com a Anelógica. Também vou deixar o link aqui embaixo, que vai dar, óbvio, uma introdução inicial sobre esse assunto. Não vai te deixar um expert em microestrutura, mas vai te dar uma ideia, né, do que é esse mundo e de como eu organizo também a minha caixa mental aqui para poder, né, armazenar conhecimento. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo. E a coisa que eu te peço de verdade é você comentar aqui o que você achou, como é que você pensava, como é que você estrutura a tua cabeça em termos de conhecimento, se faz sentido o que eu falei ou não, qualquer coisa relacionada com o tema aqui, comenta aqui embaixo. E se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha nessa cara e se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Abraço, boa semana.